Programando um jogo de pinball. Esta é a primeira parte de uma sequência de vídeos sobre a programação em um jogo de pinball. Então, temos aqui uma imagem do que seria uma máquina de pinball. Se dermos uma olhada na Wikipedia, veremos que as máquinas de pinball elas têm alguns componentes, eles dão os nomes para os componentes e isso vai auxiliar na hora de programação para a gente nomear esses componentes conforme os nomes que já estão estabelecidos, né? Bom, então aqui temos o plunger, que faz o lançamento da bola no campo, então a bola vem colidindo com um monte de objetos, né? E aí, hoje eu vou focar neste objeto que eu estou circulando com o mouse, que é o flipper. Esse é o objeto principal de interação onde o jogador consegue movimentar a bola, ou seja, ele consegue através de um botão que estaria na lateral da máquina, acionar esse dispositivo que ele vai bater na bola e a bola vai interagir com o jogo. Então, como que eu posso fazer um modelo para esse elemento, né? Então é o seguinte, eu vou começar fazendo um rabisco, né? Eu vou criar dois círculos. Vou fazer um círculo mais ou menos assim. Vou movimentar eles para uma linha, para ficar fácil de alinhar. E movimentar o círculo 2. Então, beleza. Agora eu vou criar um ponto central. Na verdade, vou até aproveitar e passar uma linha aqui para facilitar o desenho desse ponto. Então, vou pegar e passar uma linha aqui de fora a fora. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar dois pontos centrais. Desligar a ferramenta reta. Que eu vou dar um nome para eles. Este daqui será o ponto C1 e este será o ponto C2. Ou seja, são os centros dos círculos que vão definir a aparência do flipper. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um nome para essa distância aqui, vou chamá-la de D, que é a distância entre C1 e C2, e vou criar mais duas retas que serão R1 e R2, que são os raios, né? Que elas definirão o raio do meu círculo 1 e o raio do meu círculo 2. Aqui não está bem no meio, mas é só um diagrama, vai funcionar, né? Então esse cara aqui eu vou chamar de R1 e esse eu vou chamar de R2. Então, vou fazer a seta aqui, seta aqui. Então aqui eu tenho R1 e aqui eu tenho R2. Então olha só, na intersecção do R1 com o centro, com o círculo 1, eu vou criar alguns pontos que eu vou chamar de pontos fundamentais. Então darei o nome para eles de F1, F2, F3 e F4. E farei uma reta entre F1 e F4. Agora pode ver que já está criando um aspecto do flipper. E farei uma outra reta entre F2 e F3. Beleza. Agora que eu já tenho uma ideia de como eu posso fazer, eu vou fazer um protótipo disso no GeoGebra. Antes de fazer na linguagem de programação, o GeoGebra fica muito mais fácil, né? Já tem umas definições aqui prontas. Então, beleza. As variáveis que eu defini ali são, vamos ver, R1, R2, então eu vou criando controles deslizantes porque eles me permitem manipular o valor e aí eu consigo ver, tá um aspecto razoável, tal, em vez de ficar ali na programação, vou tentar um número, vou tentar aqui, eu vou visualizando já o que acontece, né? E aqui eu vou criar uma distância D. Então, beleza. Eu vou criar um ponto aqui e chamarei este ponto de C1.
Beleza. Bom, agora, a partir de C1 e D eu consigo definir o C2. Então, quem será C2? C2 será o ponto cuja coordenada x equivale à coordenada x do C1 mais D, e ele tem o mesmo y do meu ponto C1. Muito pertinho, né? Então eu vou aumentar a distância e ainda acho que ficou muito próximo. Então eu vou aumentar aqui a disposição do meu controle deslizante. Então agora eu consigo aumentar a distância entre C1 e C2. Bom, agora o que eu posso fazer? Eu posso criar o meu ponto fundamental F1. Então quem é F1? F1 é o ponto cujo o x dele é igual ao x do C1 e o y dele é igual ao y do C1 mais um certo raio, que é o raio 1. Beleza, vou desligar esse controle deslizante. Agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar e vou reaproveitar essa linha de código aqui para já criar o meu F2. Então F2 será o mesmo x anterior, só que agora é menos R, porque ele está para baixo. Então eu consigo aproximar e distanciar, beleza? Esse ponto ali, o C2, está muito longe. Eu vou fazer a mesma lógica agora para criar um ponto F3, só que agora ele precisa ser o x do C2, o y do C2 e subtrair o R2. Beleza. Vou fazer a mesma coisa para criar o ponto fundamental 4, só que aqui, vamos ver de novo, só que aqui eu vou fazer quem? Eu vou fazer a soma do R2, porque ele está acima do eixo X. Beleza? Ok. Agora o que eu vou fazer? Vou deixar esse cara paradinho aí, tudo tranquilo, e vou mostrar um conceito que existe bem importante, que é uma matriz de rotação. Então, se eu criar uma matriz R com os seguintes elementos: cosseno de um ângulo alfa, menos seno de um ângulo alfa, seno de um ângulo alfa e cosseno de um ângulo alfa. Então, eu vou até fazer essa anotação aqui e fazer essa anotação aqui. Eu posso pegar, por exemplo, um P1, e eu vou interpretar como ele fosse uma matriz, então ele vai ter uma coordenada x e uma coordenada y. E aí eu vou fazer o seguinte, eu v'ou criar um P1', que é a multiplicação de uma matriz por um ponto, que vai ser a mesma coisa que multiplicar cosseno de alfa menos seno de alfa, seno de alfa, cosseno de alfa, pelo meu ponto x, y. E isso daqui vai resultar no quê? Isso vai resultar na rotação. Então, essa é uma matriz de rotação. E é exatamente o que eu quero para reposicionar o meu flipper. Outra coisa também que eu poderia modelar é o seguinte: o meu P1, além de eu aplicar uma rotação, eu posso também aplicar uma certa translação nele. Então aqui eu vou ter uma certa translação Tx e Ty, que vai fazer com que esse ponto seja deslocado de uma posição para outra. Isso vai ser muito importante se eu quiser reposicionar o meu flipper em vários lugares, ou seja, eu estou fazendo a movimentação do meu flipper e a rotação do meu flipper. Então eu preciso de uma matriz R. Aqui no GeoGebra eu posso fazer R igual a abre chaves de... eu preciso do meu ângulo. Então aqui eu vou ser obrigado a criar um slider com um ângulo A. E aí eu vou fazer de 0 até
duas vezes π. Beleza? Tenho ali o meu slider. E agora eu vou fazer o seguinte. Como eu vou fazer as rotações e tal, eu já vou aplicando ele, mas eu vou aplicar ele em cima dos pontos para que eu consiga selecionar primeiro esses pontos. Eu também preciso das translações, né? Vou ter que criar também um slider para isso, que vai ser o meu tx, t subscrito x, e criar o meu outro slider, que vai ser o meu t subscrito y. Tranquilo. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou criar o ponto fundamental, vou criar na verdade o meu círculo, o meu centro 1 linha, que ele vai ser igual à matriz de rotação do meu C1, aqui é subscrito, mais... Agora eu vou fazer o quê? Eu precisaria ter uma translação. Esse cara aqui, eu acho que ficaria melhor eu criar um vetor de translação, que ele vai ser definido da seguinte maneira. Eu vou criar um ponto T, que ele vai ser igual ao Tx, Ty. Beleza. Deixa eu tirar o foco deste cara aqui, desligar o rastro. Beleza, vou animar. Tranquilo. E eu vou criar um vetor. Para isso, vetor, T é igual a um vetor que sai da origem e vai até T. Então, beleza. Se eu não quiser que nenhuma translação, é simples, é só deixar ele em zero, que é o que eu vou fazer nesse momento. Eu não quero que ele esteja deslocado. Pronto, beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar meu ponto fundamental. Vou criar o F1 primeiro, que vai dar uma impressão melhor. Eu vou chamar ele de linha porque ele vai ser a matriz de rotação vezes o meu ponto F1 mais o meu vetor de translação. E aí ele falou, ó, você precisa criar controles de distância, tá? Beleza, eu ainda não tenho R, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou definir a minha matriz de rotação, que ela vai ser igual ao cosseno de A, vírgula, menos seno de A. Opa, aqui eu preciso abrir mais um colchetes. Opa, e não é colchetes, é chaves. E aqui mais uma chaves, aqui será seno de A, vírgula, cosseno de A. E eu vou fechar as chaves. Pronto, tem a minha matriz de rotação. Repare aqui. E os valores dela vão variar conforme eu vario o ângulo. Então, fechou. Ângulo zero, eu tenho a matriz de identidade, não vai fazer nada, né? Tipo, multiplicar pela identidade é igual multiplicar por 1. Né? Então, eu vou criar aqui o meu ponto fundamental F1 linha. Ele vai ser igual a matriz de rotação vezes o meu ponto F1 mais a minha translação. Beleza? Então, agora eu vou parar a animação dele. A minha translação vou fazer em torno do zero. Repare que ele está rotacionando em torno de C1, né? Que também ele é em torno da origem. Beleza, vou desligar a animação. Vou fazer a mesma coisa para todos os outros pontos. Vou fazer para o ponto fundamental F2. Vou fazer para o ponto fundamental C2. Vou fazer já para todos os Fs, né? Aproveitar que já está a expressão. F2 linha, F3 linha, F4, F4 linha. Beleza. E agora o que eu preciso fazer? Eu vou também precisar de ter o C2. Então o C2 linha, ele vai ser igual à rotação do meu ponto C2 mais a translação. Beleza. E já vou aproveitar e fazer o C1', porque ele vai ser igual à rotação também
mais uma translação. Fechou. Agora eu posso criar segmentos entre os pontos fundamentais e eu posso agora fazer um arco. Então eu posso selecionar o C1', vir até aqui, clicar aqui, C2', vir do F3 e clicar até o F4. E aí eu consigo modelar esse cara. Bom, agora para não ficar tão feio, né, eu posso ocultar os pontos que são os pontos do meu modelo. Então eu tenho que ter esses pontos originais F e tal, para depois criar esses pontos F'. Eu também posso reposicionar. Repare, agora temos um problema, porque o meu arco ele foi desenhado em torno de C1. Então eu preciso encontrar esse arco, ou posso também deletar ele e começar ele de novo, fazendo em C1', agora sim. E aí eu posso movimentar este cara em qualquer lugar da minha tela e fazer a rotação desse meu flipper. Bom, mas eu não preciso criar os F1. Precisa, você vai criar todo o modelo através de F1 e aí você vai gerar pontos novos que fará o novo desenho. Então eu vou até ocultar agora C1, C2, F1, F2, F3 e F4. Vou ocultar o meu vetor de translação. Não preciso também exibir os meus pontos. Vamos ver quem mais. F, G, C e tal. Esse precisa, o meu ponto T também não. Pronto. Tenho o meu flipper, né? Posso fazer o seguinte. O meu flipper, na prática, ele vai ter só um movimento limitado, né? Então eu vou pegar e fazer com que ele rode. Vamos colocar aqui o controle deslizante. Ele vai agora de 0 até π sobre 4. Π sobre 4. Beleza. E eu vou pedir para ele animar agora. Vou aumentar um pouco a velocidade. Beleza. É assim que eu vou fazer meu flipper. Então, o que eu vou precisar nessa sequência de vídeos? Criar uma classe de vetor, criar uma classe de matriz e vai ter outros componentes que vai ter, distância de ponto à reta, como que eu faço a colisão, né? Mas o mais importante, assim, para esse momento é o começo, como que eu posso desenhar o flipper. Então é isso, obrigado, até o próximo vídeo.